Olá, alunos e amigos da Teoluz, sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso portal de estudo. Professor Eliel de Souza aqui, e a você, classe maravilhosa, especial, que faz parte dos nossos núcleos de estudo, muito boa noite. Nós vamos hoje dar sequência à nossa aula de hermenêutica, matéria essa incrível que cada um de nós estamos estudando nesse último período do ano de 2024. Já passamos algumas lições preciosas, já definimos o termo hermenêutica, entendemos que hermenêutica, além de ciência, ela também é uma arte, é a arte da interpretação de texto. E hoje nós vamos falar um pouco no capítulo 3 da nossa disciplina, que tem como tema a leitura popular da Bíblia. Isso mesmo, a leitura popular da Bíblia. Nós destacamos uma fala do Frei Carlos Messer, que afirma que abrindo a Bíblia, você está abrindo um dos livros mais lidos de toda a história da humanidade, porque se trata de um livro milenar, de um livro que alcançou inúmeras gerações, tanto da antiga aliança quanto da nova aliança, quanto da geração de Abraão até a geração atual. A fé nos diz que a Bíblia ela é a palavra de Deus para nós. Jesus declara em Deuteronômio 4:4 que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O primeiro ponto que nós vamos destacar desse capítulo 3 da leitura popular é a hermenêutica bíblica e a pós-modernidade. O que podemos pensar sobre a hermenêutica conjuntamente com uma leitura popular da Bíblia? Que tempo é esse? Qual o tempo que nós estamos inseridos? Por que utilizamos essa expressão pós-modernidade? Essa expressão pós-modernidade, ainda que ela é amplamente utilizada, ela não deixa de ser questionada, visto que a maneira como ela se conceitua no tempo presente pode variar entre os sociólogos, filósofos, teólogos e antropólogos. Então, desse modo, fala-se de modernidade líquida, que é segundo Bauman, e a era do vazio, segundo Lipovetsky, dentre outras expressões usadas para tentar exprimir esta era. O que nós vamos colocar aqui? Vamos observar que essa expressão pós-modernidade ela é importante aqui, visto que o leitor popular da Bíblia ele é um leitor pós-moderno. Ainda que ele mesmo não tenha condições intelectuais de articular esse assunto. Então, a interpretação ela passa pela escolha dos signos que expressam a realidade do mundo que envolve o próprio intérprete, como também destaca Rickower. Em outras palavras, o leitor popular da Bíblia é o leitor pós-moderno, que carrega consigo essa carga cultural, vivencial, quando ele lê e interpreta a Bíblia. Então, na pós-modernidade, convive-se com uma verdadeira efervescência religiosa a despeito de uma ruptura pós-moderna com racionalismo típico do projeto da modernidade, dando lugar ao sentimento mais do que à racionalidade. Então, esse período pós-moderno ele é marcado por emoções, por sentimentos, por impulso, por situações que movem o coração e a alma ao prazer, à alegria extrema ou até mesmo à tristeza extrema. Embora tenha sido previsto que na pós-modernidade ocorreria uma espécie de colapso na religião
ou da religião, o fato é que tal ideia precisou ser radicalmente revista, levando até o reconhecimento de que essa prática e essa previsão foi errada. Vejamos então, a hermenêutica, conjuntamente com essa leitura popular da Bíblia. Se a pós-modernidade é marcada por um tempo, por um período de sentimentos, de emoção e não de razão, como podemos entender a leitura popular da Bíblia dentro desse contexto? Como que isso pode ocorrer? Observe que o Antônio Cruz comenta que o sujeito pós-moderno ele valoriza a emoção acima da razão. De modo que, se na modernidade a razão era preferida, na pós-modernidade nós temos uma ênfase no sentimento. Essa inclinação vai afetar também a maneira como as pessoas se aproximam do texto bíblico, porque ela vai buscar no texto bíblico direcionamento para os seus anseios, para os seus sentimentos e para as suas expectativas. Ele vai buscar texto que faça sentido com o seu dia a dia, com a sua vida, com o que ele está vivendo, com o que ele está passando. Eles vão sendo orientados ao texto não apenas pelo viés da razão. Você consegue assimilar isso? Como você vai observar, a interpretação não é alheia ao momento histórico em que ela é realizada. Ela sente seus reflexos e transpõe isto para o texto. O próprio Jesus, ele aplicou textos do Antigo Testamento à sua realidade. O exemplo que ele pegou, como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem passaria na terra após a sua morte, depois ressurgiria. Então, na leitura popular, já no primeiro século, não necessariamente como algo inédito e exclusivo da pós-modernidade, observa-se que em vários tempos, em várias ocasiões, as pessoas aplicam o texto às suas emoções ou às suas experiências. Como que a hermenêutica vai ajudar dentro desse contexto? Como que a hermenêutica vai auxiliar o leitor popular? A hermenêutica bíblica, com a leitura popular da Bíblia, ela é importante para destacar também a maneira como se encara o ministério de Jesus, que passa por um viés hermenêutico. Na leitura popular da Bíblia, vê em Jesus o Redentor da humanidade, vê ele como o Messias prometido do Antigo Testamento, aguardado pelos judeus. Essa expectativa messiânica foi assim realizada e frustrada, realizada quando os discípulos entenderam que em Jesus cumpriram as profecias do Antigo Testamento. É como você colocar Cristo como a chave hermenêutica do entendimento da sua leitura, das suas aplicações pessoais, trazendo para o seu dia a dia o sentido do texto aplicado em Jesus e, posteriormente, aplicado em sua vida. Jesus fez isso com os discípulos no caminho de Emaús. Quando você lê no Evangelho, os discípulos estavam sem esperança, estavam sem perspectiva diante da morte, da humilhação que Jesus passou. E quando Jesus encontra com esses discípulos, ele aplica 3 elementos para o entendimento bíblico e de uma leitura popular, como bem define Mester. Ele define que o encontro de Jesus com os 2 discípulos no caminho de Emaús e sua subsequente caminhada com eles como primeiro círculo bíblico aponta, a partir disso, alguns passos importantes que se entende ou interpreta a Bíblia em leitura pelo leitor popular. Qual foi o primeiro passo? O primeiro passo que Jesus apontou para os discípulos foi a reflexão sobre a realidade. Jesus leva eles a refletir sobre a realidade. A partir da reflexão da realidade, Jesus convidou os discípulos a pensarem sobre as dificuldades que eles estavam enfrentando em suas próprias vidas.
como a incapacidade de perceber os pequenos sinais de esperança. Então, a reflexão da realidade leva os discípulos a pensarem sobre as dificuldades que estavam enfrentando. E o segundo passo é o estudo da própria Bíblia, e por meio desse estudo, buscar o entendimento da realidade. No terceiro passo, é a vivência comunitária da ressurreição de Jesus. Então, o que Jesus faz? A explicação de Jesus a respeito dos fatos que envolveram a sua própria vida fez aquecer o coração dos discípulos, daqueles que estavam ali caminhando no caminho de Maús, que, consequentemente, convidaram Jesus para ficar com eles. Então, o que isso resultou? Comunhão, vivência comunitária, o que tornou típico para os cristãos do primeiro século. Então, esses três passos foram fundamentais para se entender e interpretar a Bíblia na perspectiva da leitura popular. Vamos recapitular? Primeiro passo, reflexão. Segundo passo, estudo. Terceiro passo, vivência, que leva à comunhão e uma vivência comunitária. Prosseguindo, a gente pegar mais alguns pontos. Quais são os riscos da leitura popular? A despeito do valor da leitura popular, é preciso considerar alguns riscos nesse tipo de trato com o texto bíblico. Primeiro, que podemos destacar, pode ser indicado a partir da própria nomenclatura, essa expressão leitura popular. Sendo popular, isto é, do povo. Ela é realizada sem uma preocupação maior com os princípios hermenêuticos. É aquela leitura que a pessoa põe no texto o sentido que ele acha que deve colocar. Ah, mas esse texto falou comigo assim. Às vezes o que fala com ele não tem nenhuma coerência hermenêutica e são resultado daquilo que ele quer encontrar no texto. Por isso, temos que ter um cuidado em relação a isso. O segundo risco é a ausência do cuidado hermenêutico, que pode dar lugar a más interpretações e daí decorrer a necessidade desse apoio hermenêutico para que essa leitura seja de um modo responsável e coerente com o próprio texto bíblico e com a própria Bíblia. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, dessa leitura, fazer um equilíbrio tanto do acadêmico quanto do leitor popular por seu interesse. O leitor acadêmico ele busca um conhecimento mais teórico, ele usa mais a fundamentação técnica para a compreensão do texto, buscando a sua história, como que ele foi estruturado, como ele foi montado, como ele foi realizado. Já o leitor popular, ele tem um caráter mais devocional, ele quer trazer para a vivência dele a experiência devocional que ele teve com o próprio texto. Prosseguindo aqui para caminharmos para o final, dentro de uma leitura popular, nós destacamos o movimento pentecostal, que tem uma relação muito dinâmica com essa vida e a leitura popular da Bíblia. Segundo Bernardo Campos, tem 5 características de uma hermenêutica pentecostal com a leitura popular. Primeiro ponto, a hermenêutica ela é um processo que envolve uma série de elementos espirituais, sociais, culturais, práticos, orientados a modificar ou a influir sobre a conduta dos homens. Segundo ponto, ele diz que a hermenêutica teológica é, por isso, um processo de compreensão, atualização de presença e mensagem de Deus aos homens em e a partir de para uma situação histórica. Ela, como ciência, que é arte e técnica da interpretação, a hermenêutica é tanto o conjunto dos caminhos pelos quais se entrega a traduzir uma realidade qualquer, quanto a reflexão sobre esses caminhos. 4.
O ato hermenêutico é a tradução e a compreensão do sentido que o ser humano inscreveu em suas práticas e na interpretação das mesmas por meio de um texto literário. Quinto e último lugar, por isso a hermenêutica pentecostal, ela é o processo da interpretação, compreensão e atualização do princípio pentecostal, tornando imperativo na pentecostalidade, como tal, não é apenas um fato noético e explicativo, é também práxico e performativo. A leitura da Bíblia e a educação cristã. A Bíblia, como um livro de devoção particular e de liturgia, está presente nas denominações cristãs desse país, como a Assembleia de Deus, por exemplo, que representa uma grande parcela da população evangélica no Brasil. A sua leitura, o seu ensino, conquanto varia no que tange a frequência e a interpretação entre esses segmentos religiosos, é uma constante. As diversas denominações existentes, oriundas do protestantismo, preservam o princípio de sola escritura, que dão ênfase ao livre exame das escrituras. Isso foi conquistado com a reforma protestante. Antigamente, quem podia ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, era somente os sacerdotes, os padres. A partir da reforma, todo cristão foi incentivado a ter a sua leitura, a interpretar o texto e a receber a Bíblia como palavra de Deus e como seu manual de fé e conduta. Observe bem qual é o significado de ler as Escrituras. Ler não é apenas decodificar as palavras do alfabeto português ou de qualquer idioma. A leitura consiste num diálogo estabelecido entre o leitor contemporâneo e o autor de um texto ou com o próprio texto. Então, há um diálogo, há uma relação tanto do leitor contemporâneo com o autor do texto e com o próprio texto. Nós vamos caminhar para o final, destacando que a leitura popular ela é importante, necessária, promove a educação cristã, incentiva a devoção e, ao mesmo tempo, sentido para a fé que o cristão preceitua. A leitura da Bíblia é certamente um hábito por demais importante, mas como outros hábitos que alimentamos em nossa vida, ela pode ser melhorada. E é a hermenêutica bíblica que contém princípios, regras e procedimentos de interpretação que podem contribuir muito com essa leitura para que ela seja melhorada e aprofundada. Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.